Fala designer, Eric aqui. Eu não sei você, mas toda vez que eu percebo que eu não estou evoluindo em alguma coisa, não é por falta de tempo. Depois de muito tempo eu entendi que o que me faltava não era tempo, e sim planejar o que fazer. Por isso que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que eu meio que remanejei aquilo que eu buscava estudar e aplicar, e como que você pode aplicar aí no seu dia a dia. E depois você compartilha aí também como que é você com a sua rotina de tempo para poder gerar resultado dentro do mercado. Pô, eu fui aquela pessoa que falava assim, cara, pô, vou deixar pra depois porque eu tô sem tempo, cara, vou deixar pra depois porque eu tenho que fazer outra coisa, cara, eu vou deixar pra depois porque já eu resolvo. Vários assuntos que eram importantes pra eu poder evoluir dentro da área, eu levei desse modo. E qual que era o modo? O modo falta de prioridade. Na verdade, assim, não que eu tava deixando de priorizar, eu só tava priorizando as coisas erradas, vamos dizer assim. Durante muito tempo, sem perceber, eu vi que eu perdia bastante tempo consumindo conteúdo. E consumir conteúdo sim é um problema, porque às vezes você fica nesse looping e você dorme muito empolgado com muito conteúdo na cabeça e acorda buscando novos conteúdos para fazer parte aí da sua cabeça novamente. Então durante muito tempo eu fiquei nessa jogada mental de estar evoluindo e no final do dia eu estava inserindo um monte de coisa dentro da minha cabeça que eu não aplicava. E aí, vamos pegar aqui um exemplo para jogar na prática. Chegou um momento que eu percebi que meu lado de Photoshop, meu lado criativo mesmo, de fazer minhas criações, não estava evoluindo. Mas ao mesmo tempo eu ficava me perguntando por que não está evoluindo? E a resposta é bem óbvia, porque me faltava mais horas de prática. Chegou um outro momento que eu percebi que eu não estava evoluindo muito as minhas páginas, tá? Quando eu ia fazer os designs ali dentro do Figma, eu percebia que não tinha assim uma melhoria tão bruta nas minhas páginas. E mais uma vez, o que me faltava era focar em estudar páginas, olhar referências, olhar como que os componentes funcionavam. Uma prática que eu fiz muito era abrir sites e olhar como que eles funcionavam, como que funciona o menu, como que funciona um campo de busca. Quando eu começo a digitar as palavras, nossa, desce aquele que a gente chama de autocomplete, quando você digita ali o Google, sei lá, você vai digitar aí cadeira, e aí o Google te dá várias opções, cadeira ergonômica, cadeira de plástico, cadeira de praia, isso é o autocomplete ali, que o componente funciona. Então você vai decorando como que o componente funciona. Isso é uma forma de estudar. Parece que é besteira e eu achava besteira, tá? Por isso que eu tô falando. E só quando eu comecei a prestar atenção nos detalhes, eu vi o quanto eu evoluí. Tirando a questão de não priorizar o que deveria ser priorizado, que o intuito desse vídeo é, você não tá sem tempo, você só tá priorizando o errado, por enquanto. Você só não tá priorizando as coisas certas. E quando eu falo errado, tá tudo bem. Tipo, se hoje você tá aí, sei lá, fazendo um curso de xadrez. Um exemplo, tem nada a ver com o seu mercado, mas você está priorizando fazer um curso de xadrez. Não tem como no horário que você está fazendo um curso de xadrez ou jogando poker, você está evoluindo como profissional. Não que eu seja contra ter os momentos ali de diversão, de sair do foco mesmo e focar em outras coisas que não... Aquele famoso assim, o horário para fazer nada. Isso é mega importante. Mas chegou um momento que eu percebi que assim, eu precisava ter no mínimo uma rotina básica de estudos. Então agora eu vou te falar assim como que eu dividi minha semana para poder estudar. Eu chegava assim na segunda-feira, era o dia de Photoshop. Então o que eu estudava no dia de Photoshop? Eu ia ali, estudava não só o software, ou seja, assisti vídeos mesmo no YouTube aí, a galera criando e eu vinha, eu não ficava esperando, o que eu fico doido quando a galera vai estudar Photoshop, a pessoa tá vendo a outra criando na tela, ela fica assistindo o vídeo inteiro, não aplica nada, chega no final ainda manda pra pessoa, você não vai disponibilizar o PSD? Pô, meu, claro que não, velho, isso aí tá pra você estudar, não tem porquê a pessoa tá ali te ensinando, se o cara tá fazendo a montagem com um cachorro, pega um cavalo. Se o cara tá fazendo uma montagem com um homem, faz com uma mulher, entendeu? Tipo assim, usa a técnica, esquece o que ele tá passando visualmente ali. Tem uma galera que fica focando muito no eu vou fazer igual. Se fosse pra fazer igual, caramba, cadê onde você evolui a criatividade, onde que você evolui a sua técnica com a ferramenta? A ideia de você aplicar a técnica é o que vai fazer você decorar como utilizar aquela técnica. Então não fica olhando para o layout do cara esperando que ele compartilhe o PSD para você no final da aula. Então de Photoshop eu focava nisso. E aí também focava junto com o Photoshop, tinha os períodos de focar um pouco em desenho. Nossa, Eric, mas desenhar, eu tenho que desenhar para ser designer? Não, eu foco nos fundamentos do desenho. Eu vou fazer um vídeo específico para esse
E se você quiser, deixa aí nos comentários também que eu priorizo ele aqui na minha lista de conteúdos que eu pretendo trazer nesse modo aqui, trocando uma ideia com vocês, beleza? Chegava na terça-feira, por exemplo, eu estudava só landing pages, e aí eu tô olhando como referências, tá? Como eu já falei um pouco aqui, eu abria site de referência. Inclusive eu tenho o eric.com.br/referências, tem todos os sites que eu utilizo, eu criei isso aí para você utilizar, você pode utilizar e tá estudando referências, então tira um período ou um dia ou um pedaço do seu dia para estudar. Se for todo dia, 20 minutos, 30 minutos de referência. Se for uma vez por semana, 1 hora, 2 horas, estuda só referência. E aí, por exemplo, eu fazia uma vez por semana. Por quê? Porque não sei se isso é mental, mas comenta aqui, sua cabeça funciona como? A minha, pelo menos aqui, funciona assim. Eu consumo uma coisa, eu preciso de alguns dias para quando eu for consumir essa coisa de novo, eu sinta que eu evoluí. Eu não consigo ficar fazendo picado, sabe? Tipo, consumindo uma coisinha ou outra aqui picado, e aí no final do dia, quando eu vou ver, não evolui tanto quanto eu imaginei que eu teria evoluído. Então comigo funciona dessa forma. Outra coisa importante, na quarta-feira eu estudava, como eu falei, a parte de desenho, e aí é o fundamento do desenho. Cores, sombras, luz, assimetria, simetria, espaçamento, todo esse lado de desenho que evoluía o meu lado de percepção visual, de composição, que me ajudaria como designer, seja em banners, seja em flyers, em folders, na época quando eu fazia bastante trabalho gráfico ainda. E, lógico, eu carreguei isso pro resto da vida hoje trabalhando como web designer. E também como UX designer, criando aplicativos e sites aí, todos os dias. Falei segunda, terça e quarta. Mais ou menos na quinta-feira ali eu gostava de estudar microinterações, e aí eu falo aqui de Elementor e WordPress. Entender como funcionava, ver plugins que poderiam me ajudar no dia a dia, ou que somavam ali no meu dia a dia, sejam plugins de componentes mesmo, de carrossel, componentes de imagens, de drop-down, componentes de cards, tudo isso é importante para você poder ver melhoria nos seus layouts. Então estudar a ferramenta também, como que funciona, como que você otimiza, como que você aumenta a velocidade, como que você diminui o tamanho de imagens, tudo isso era o que eu estudava com esse intuito, era sobre a criação do site em si, era sobre o software, Elementor e WordPress ali. E na sexta-feira, uma coisa que muita gente ignora, acha que é besteira e esquece, eu estudava sobre vendas. E aí eu estudava sobre gatilhos mentais, desenvolvimento pessoal, como que eu poderia melhorar minha comunicação. Tem tudo isso que você tem que evoluir. Então, já que você tem que ter uma rotina, já que você tem que focar em coisas que vão evoluir sua carreira, foque em assuntos que vão acelerar você chegar até lá. Até cheguei a falar um pouco sobre isso no vídeo anterior, mas nesse caso aqui eu tô te falando sobre não é falta de tempo, é falta de prioridade. E aqui eu tô te mostrando como que você pode priorizar as coisas para poder ter resultado aí no mercado de forma mais rápida e fluida. Eu sou totalmente a favor do passeio no final de semana, de sair, de ir pra balada, por mais que eu não vá mais hoje, tem nem pique para isso, mas eu sou muito a favor, até porque a gente precisa melhorar nossa mentalidade. Agora é o seguinte, uma coisa é você tem que estar ciente, tá? E aí o próprio Paulo Vieira fala, autorresponsabilidade. Automaticamente quando você vai pra balada, você tá priorizando ir pra balada. Automaticamente quando você tá jogando videogame, você tá priorizando jogar videogame. Automaticamente quando você tá querendo assistir sua série na Netflix, você tá priorizando sua série na Netflix. E aí é questão de escolha. Então, seja autorresponsável e fala, sim, eu não tô estudando porque eu não quero. Não é por falta de tempo, é porque não quer. Todo mundo tem aquela frase clichê, as mesmas 24 horas por dia, e não é possível que você não consiga. É impossível você não conseguir pelo menos 30 minutos a 1 hora do seu dia para focar na sua evolução. E aí aqui, cara, para você ver ó, como é maluco a gente. Por muito tempo eu percebi que eu dava muito tempo, muitas horas do meu dia ajudando outras pessoas. Então eu parava o que eu estava fazendo para ajudar outras pessoas, para dar dica para outras pessoas, para guiar outras pessoas. E aí eu percebi, e aí você comenta se isso não é com você também, eu percebi que tipo, chegou um momento que eu não estava me dando meu tempo. Eu não estava me dando a atenção que eu dava para outras pessoas. Pra gente é sempre por último, e tem que ser o contrário, tem que ser você primeiro, fazer aquilo que é importante para você evoluir, porque o tempo vai passar. Hoje pode ser balela você estar ouvindo isso que eu tô falando para você, mas o tempo vai passar e a conta vai chegar uma hora ou outra, tá? Então, o que eu quero te falar é assim, priorize o que vai te evoluir. Não estamos falando de falta de tempo, a gente está falando de falta de prioridade. Então, se você priorizar a coisa certa, você vai colher a coisa certa. É questão de lógica, é matemático isso. Como que eu quebrei a minha rotina ali para poder sentir que eu estava evoluindo dentro da área,
porque é muita coisa pra gente estudar. Então não adianta você querer ficar picotando o dia inteiro, porque tem gente que gosta de fazer assim, e aí vai muito do gostar, você tem que achar o seu ritmo. Ah, eu estudo 30 minutos de Photoshop, eu estudo 30 minutos de venda, eu estudo 30 minutos de desenvolvimento pessoal, eu estudo 30 minutos de web design, eu estudo 30 minutos olhando referência, isso todos os dias. Eu, pelo menos, tentei fazer isso, eu me senti muito saturado de conteúdo. Agora, eu dividindo pelo menos 1 hora, 2 horas por dia para focar no assunto do dia, eu até esperava o próximo dia mais feliz, porque eu falava, putz, amanhã é dia de web design, amanhã é dia de vendas. No passado eu nem gostava de estudar vendas, olha que maluco isso, cara. Porque, tipo, dava na quinta-feira ali, aí eu tava ali vendo, né, Elementor e tal, tava criando uma página, testando os componentes, e eu falava, putz, amanhã é sexta, amanhã é dia de estudar conteúdo de vendas. Ah, cara, nem queria tanto e tal, mas eu continuei. E hoje eu sou fascinado pelo desenvolvimento pessoal, pelo conteúdo de vendas. E isso me ajuda, porque ajuda na minha comunicação. Quando eu vou falar com um cliente, o cliente, querendo ou não, ele muitas vezes, ele já é um cliente que vende. Então ele percebe que sua comunicação está sendo persuasiva, ele percebe que sua comunicação está sendo focada em resultado. Isso muda muito, cara. E aí o resultado vem que você fala assim, nossa, como é que aquele cara ganha 10 mil reais? É porque ele é vendedor. Não tem só designer bom que ganha 10 mil reais. Tem uma galera que tá enfurnada aí dentro de agências que ganha ali seus 8, 10 mil, mas é muito pouco. Pode ter certeza, acredita nisso, cara. Acredita nisso. Agora, se você quer realmente ter liberdade de trabalhar com design sem depender de outras pessoas ou ficar dependente emocionalmente de que você não vai chegar lá, é só você evoluindo essas áreas que eu falei. Então, priorize aquilo que é fundamental na sua carreira agora, beleza? Então é isso. Se você está curtindo esse tipo de vídeo, deixa nos comentários, compartilhe aí, eu falei para você comentar um monte de coisa. E é isso, cara, esse estilo de vídeo aqui, eu tô querendo trocar uma ideia, entender as dores de vocês, entender se você está se conectando com as minhas histórias e como que você vive aí sua rotina, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo e eu fui!